dos pais do bebê, como ela está aninhada, como ela se acalma. E aí a gente já pensa assim, se a gente vê algo assim, um sinal que incomoda, a gente já liga a nossa anteninha para observar mais. E as crianças que geralmente chegam lá na Florescer Kids, por ser uma clínica de reabilitação, elas são crianças que já vêm com algum encaminhamento. Isso. Né? Passou por um pediatra, passou por algum local que já chega lá com dúvida, e a gente tem entrado com essa escuta psicanalítica também. Então, o bebê fala e fala muito, tá? Então, essa fala. Ó, a gente tem estudado muito sobre isso agora, porque a gente não quer desenvolver aqui uma lógica de prevenção. Então, todos os bebês que passarem pela Tami e pela Dani vão estar, né, com selo de garantia. A gente não tem como garantir isso. Mas quando a gente observa, escuta, brinca com aquele bebê, a gente utiliza muito a Chantala, que não é uma técnica, mas é uma massagem. É uma massagem, é muito boa. Né, que traz vários benefícios. Muito. A gente briga muito para que ela não veja técnica. Olá, galera! Estamos ao vivo mais uma noite. Dessa vez foi na sexta-feira, né? E vou receber aqui hoje a Tami, que é uma psicóloga, ela é psicóloga e psicanalista, especialista em problemas do desenvolvimento na infância e adolescência e com atendimento familiar. Sócia idealizadora do Cativepsi e coordenadora do núcleo Capixaba de Rede Bebê e Vix. Então a gente vai estar conversando sobre o que você precisa, né? Como é que você entende o seu filho? Como é que é qual é a dificuldade de você entender o seu filho com dificuldade? Como é que você trabalha isso dentro de você? Como é que você trabalha com o profissional sobre isso? Ela já tá chegando aqui e ela vai poder falar um pouquinho mais. Eu tenho que dizer, na realidade, que é uma live muito importante que eu já queria fazer há muito tempo, que vai ser muito boa para nós mães poderem trabalhar isso dentro da gente. Eu acho que sendo filhos típicos ou atípicos... Oi! Tudo bem? Olha, lindo que você tem ao vivo, mais ainda. Obrigada! Ai, que alegria estar aqui com você. Ai, obrigada. É um prazer estar recebendo. Foi uma super indicação da Kids. Eu tô muito feliz, assim. Era uma coisa que estava na minha lista, assim, de top 10 para fazer. Era falar com uma psicóloga, psicanalista, a gente conversar sobre a criança, sobre o pai, sobre essa interação. Então, acho que é muito importante a gente estar conversando sobre isso e tirando um pouco até do pensamento de vou pro psicólogo, porque até eu como mãe, para que, entendeu? Eu acho que ajuda muito. Eu já vou te cortar só um pouquinho, porque o Heitor já me mandou um oi, que é uma criança que eu acompanho, uma graça, Leire. Heitor, beijo. Ele mãe, anota o horário que eu quero assistir. Eu falei, tá bom. Oi, Heitor, prazer todo meu também. Ai, que prazer. E, né, o convite, a parte da live da Kid, eu assisti, acompanhei aquele dia, e quando ela Juliana, que é o contato de vocês, falei, passa agora, que a gente adora falar sobre isso, né? Ai, que bom. Eu acho que é um tema, sinceramente, que é muito importante de ser falado. Eu acho que a gente fala muito com a criança com atípica, né, do desenvolvimento biomecânico, da terapia ocupacional, da fono, daquele fazer, mas e o sentir, e o pensar? Sim. Isso é tão importante quanto, não vou dizer que é mais, né, mas eu acho que é tão importante quanto essa interação, assim, do coração, né? Sim, é porque a gente precisa olhar, né, a criança toda. Então, ela é corpo, ela é alma, ela é vida, ela é meditação, né? A gente não trabalha só com crianças com esse perfil, mas eu e a Daniele, que se não cair daqui a pouco
vai entrar, que é minha sócia, que também atua na Florescer, a gente não precisa fazer essa distinção nem com as crianças, né? Tem uma necessidade específica. Quando ela chega para mim, eu estou olhando para ela como ela. Não quero saber do diagnóstico e das limitações. Eu quero saber quem é ela. Além dessas necessidades Sim. que são reais, quem é ela? E a partir daí a gente começa uma história que é uma delícia. Eu costumo falar também, Juliana, que muitas pessoas têm uma resistência ao psicólogo, né? É um problema. Isso quem vai no vim quebrar hoje, gente. Vamos quebrar isso hoje. Nossa, ir para um psicólogo é porque eu sou louco. E o tratamento com criança é uma delícia, porque a gente consegue trabalhar. O nosso grande segredo, eu já vou revelar de cara, que é o brincar. A gente brinca. Eu me aproprio do brincar daquela criança. Eu não ensino ela a brincar. Eu não tenho uma técnica, porque ela sabe melhor do que eu, né? E isso é uma delícia, porque eu não estou preocupada. A gente leva em consideração o diagnóstico, mas a gente não está ali só para olhar para a dor, para o problema. Chegam num psicólogo, eles vêm com um problema. E eu até brinco muito com as crianças, uma brincadeira séria, eu falo, eu sou uma detetive das emoções. A gente vai ter que descobrir o que está acontecendo. E elas sabem. Elas são muito espertas, elas já sabem. Então, eu não fico ali futucando a dor. Através do trabalho, do brincar, do acolhimento, a gente acolhe a dor para ver o que mais tem em volta. Isso aqui tá doendo, tá, mas você tem mais outras coisas na sua vida. Tanto para a criança, quanto para os pais, né? Que é o que a gente vai conversar hoje um pouquinho, e é como entender as dificuldades do meu filho. E eu coloco uma outra pergunta, a dificuldade de quem? Do filho, dos pais, de entender essa limitação. A Daniele chegou, Dani. Também é lá da Florescer, a outra psicóloga. Oi, de Dani. quem é essa limitação, né? Então a gente vai, e aí você fica à vontade para fazer pergunta, quem quiser também. A gente adora papear, tá? Aqui vai ser um bate-papo bem interessante hoje sobre a dificuldade, né, tanto da criança de se auto-enxergar, quanto do pai também de enxergar a dificuldade do seu filho, independente do filho. Acho que a gente acho que a gente tem que tirar o típico, atípico. Acho que é independente do filho, né? Eu tenho eu ia falar eu tenho um pensamento como mãe, até como irmã da Estela, de que a gente recebe as pessoas, ou seja, filhos ou irmãos muito mais novos, e nós temos a obrigação da educação. Então a gente tem que ver a dificuldade do nosso filho, independente de como ele seja, sendo Estela ou sendo minha filha, e identificar essa dificuldade, a gente tentar trabalhar e ajudar ela a superar essa dificuldade. É assim que a gente foi. Eu acho que é isso que você quer dizer com ver a dificuldade. É isso que eu entendi? O seu caso, né, como a gente já conversou um pouquinho, você tem uma irmã, não sei direito o que ela tem, mas ela tem alguma necessidade específica e você não tem essa realidade, né? Mas se a gente for olhar, vocês duas tiveram dificuldades na vida. Cada uma diferente. Com a sua, né? A sua diferença. É claro que muitas vezes eu acho que sua mãe precisou se dedicar um pouco mais à sua irmã por conta de alguma limitação. Mas sua mãe, acho que não fechou o olho, não deixou de se preocupar com você. Não, a gente não tem nenhum problema em relação a isso, não. Minha preocupação é com eles hoje mesmo. Muito então assim, minha mãe sorriu muito. E o primeiro caso que eu recebi, né? Eu conheço a Kídia já há muito tempo, mas a gente não sabia que uma trabalhava, não tinha o conhecimento sabia que era fisioterapeuta, mas eu não sabia que era uma clínica com crianças, né? E é a minha paixão desde a faculdade, assim, psicólogo, ele não se forma generalista para escolher um público de trabalho. Mas desde a faculdade eu já trabalhava muito com criança. Né? Projeto de extensão. Então, hoje eu atendo público, mas eu tenho voltado muito para criança e intervenção precoce. Depois eu vou pensar um pouquinho a diferença, né, com você. Mas quando eu cheguei na Florescer, eu fui chamada
avaliar uma criança de 5, 6 anos, as meninas da Florescer que estão aí podem me ajudar. Ela não queria usar a órtese. Ela não queria usar a órtese, ela tem uma irmã gêmea, e a irmã não tem problema, só ela que tem, né? Então, essa criança vai para a escola, ela não pode correr como os outros, ela não pode brincar, e ela está cheio, não quero a órtese. Então eu chamei ela, eu falei, gente, ela tá certa. Ela tá certa. Todo mundo, como assim? Essa psicóloga vem aqui e vem falar que ela tá... Ela pode se revoltar, né? Ficar com raiva da condição dela, mas a gente tem que explicar o que ela usa. A gente foi brincando, aí eu lembro que eu tinha um pintinho desses da corda, desses de camelô, gente. E o pintinho quebrou a pata. Quebrou o pezinho, então eu falei, não anda mais, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma órtese para ele, sem saber se ia dar certo. A gente pegou esparadrapo, enrolou, e quando eu dei corda, graças a Deus, o pintinho saiu meio cambaleando, funcionou. E aí ela ficou ótima. E aí depois disso, eu não resolvi o problema da vida dele. Ela ainda continua usando órtese. Ainda continua com a raiva da órtese. Agora, talvez com raiva, mas com uma consciência melhor. De que ela precisa daquilo ali a ela. E isso, a irmã que não tem nada, eu fiquei olhando, ela era muito quieta, muito calada, ela abria mão de tudo. Porque sempre, na escola, por exemplo, no recreio, ela deixava de brincar com a idade da irmã. Aí eu falei, olha só, vamos olhar um pouquinho o que ela está sendo. E não era que a mãe cuidava, a própria criança foi desenvolvendo estado assim, eu não tenho direito a nada, porque minha irmã precisa de terapia todo dia, minha irmã precisa de cuidado, minha irmã pode quebrar. E ela foi ficando muito introspectiva. Então eu acabei trabalhando com as duas, porque cada uma tinha necessidade. Foi um atendimento pontual. Aí, de vez em quando eu encontro com ela, não, tá ótima também. Ela tá usando, ela reclama, tem dia, mas hoje eu entendo. Ela pode reclamar. É chato, gente. Pode, lógico que pode. Ela tem o direito de reclamar. Com certeza. Entender a necessidade é muito pequena, né? Eu falei, olha, a partir de agora, de 5 anos em diante, vai reclamar muito, porque ela vai começar a ter noção, né, das coisas, do que ela não pode. E é bonitinho, são equipamentos que ainda são, como é que eu falo, personalizados, mas mesmo assim é um equipamento. Então, assim, eu uso o óculos, posso tirar a qualquer momento, tocar ela, eles não têm algumas opções, né? Então, eu cheguei assim na Florescer, tá? Caí de paraquedas, eu hoje apaixonada. E me conta um pouco, a gente se conheceu devido a isso, mas eu queria saber um pouco como é que é essa avaliação. Todas as crianças da Florescer passam por uma avaliação com vocês? A família inteira? Como é que funciona? Como a gente entrou, né, com a equipe, um atendimento já estruturado, o que acontece muito é uma equipe interdisciplinar. Então, hoje, as meninas, as outras profissionais, quando notam alguma necessidade mais específica, chamam a gente. Então, para os pacientes que já estão em andamento, né, já estão lá na clínica, a gente está sendo inserida à medida que eles demonstram alguma necessidade, né? Então, assim, principalmente elas olham as mudanças comportamentais dessa criança. Vamos supor, a essa que eu falei, ela não queria mais usar órtese. Um outro não quer fazer mais exercício. E é difícil. Por mais que lá tem aula de skate, tem o sensei que é judoca, tem balanço, tem tirolesa. É uma loucura lá. É uma delícia. Por mais que tenha tudo isso, chega uma hora que a criança fica irritada. Então, aí a gente tem entrado com essas crianças para fazer esse trabalho. Olha, vem cá, me conta quem é você. Então, nesse caso, a gente costuma fazer um acolhimento. Primeiro atendimento, a gente chama os pais com a criança junto. Alguns pais se assustam, mas o que eu vou falar? Você vai falar o que der para falar, porque ele tem que saber, assim, né? Você vai falar nas entrelinhas.
E aí, durante essa conversa, geralmente a gente está no chão com eles brincando e os pais eles fingem que não tem nada a ver, mas de repente vira e solta uma pérola, né? É desse jeito. Então a gente faz esse acolhimento, como a Dani colocou, junto com a família. A gente gosta de ouvir a história de vida da criança desde a gestação, sem ter aqueles checklists. A gente sempre fala, me conta, como é que começou essa família? Isso em qualquer atendimento que a gente faz, até com adulto. Isso você vai vendo até também como é a família, né? Eu acho Sim, que aí a gente o maior objetivo. sempre. E aí depois a gente começa o trabalho individual com as crianças, né? E também uma escuta com esses pais, porque a criança, ela é um susto, né? Ninguém se prepara para gerar e ter um filho com alguma necessidade específica. Ninguém sonha com isso. Não. Então, quando esse filho nasce, vem com um diagnóstico, a família precisa fazer de algum modo um luto daquela criança idealizada. Precisa. Pra quê? Então, aquilo que você colocou, né, que a sua mãe viu quando recebeu a sua irmã, eu posso deixar ela aqui? Eu posso levar ela para casa e cuidar de qualquer jeito? Eu posso acolher e levar porque ela é da família. Né? Então, esse ponto é extremamente importante. Então, assim, a família precisa também de lidar com esse luto do filho idealizado, do filho que chegou. E aí, tá bom, Tami, então eu lidei com o luto aqui. Não, você pode buscar estratégias para o desenvolvimento dessa criança, mas levando em consideração as capacidades dela. Né? O que ela pode, né? O que é possível e quais são os limites dela. Isso é bem importante. E muitas vezes, pode falar, Ju, que eu falo demais, tá? Eu acho que isso é bem importante mesmo, ver o que é possível e você entender o que é realmente possível. Né? A gente olhar para o seu filho de verdade. E é muito difícil, é muito difícil. Minha mãe conta uma história botou Estela linda. Pra gente, estava linda. Com lacinho, com vestido todo rosa de frufru e foi pro shopping. Aí veio uma moça e falou, ela é doentinha, né? Minha mãe queria esganar a mulher, porque pra mim não é doentinha. Quem é a doentinha da história, né? Entendeu? Porque o nosso olhar é mas então a gente tem que ter o olhar real para aquela criança. Né? E na maioria das vezes, é muito difícil. Essas crianças, né, elas passam por um processo, o nascimento em si é um momento difícil, muitas delas passaram pela UTI neonatal, teve uma separação, né, da família, eu já atuei também em UTI, então esse momento, assim, meu filho foi separado de mim por uma necessidade, né, naquele momento era para segurar a vida dele. Mas a gente depois tem que dar porque ele vai lá usar os aparelhos, né? CPAP, respirador, tubo. E quando vai para casa? Como é que vai ser? Como aquela família vai se apropriar daquele bebê que durante um tempo ficou ali dependendo de pessoas? Então a gente atua nesse processo também de acolher e de algum modo é como se a gente costurasse essa criança junto com a família, nesse primeiro momento, tá? Então, a gente tem feito também, hoje na Florescer Kids, um trabalho se fosse... A gente tem chamado de um follow-up prematuro, levando em consideração também o aspecto emocional. Então, geralmente, é com a gente, com a Kidia vai avaliar, né, através do General Movements, vai avaliar aquela criança, e a gente chama esses cuidadores, os pais, avós e o próprio bebê, e a gente vai ouvir as histórias, começar a fazer esse acompanhamento e entender o que está acontecendo, porque todo momento de parto é difícil na vida de uma mulher, né? O momento de parto, o nascimento é um marco muito grande. Imagina para essas famílias que meu filho nasceu. Ao nascer, eu descobri que tem casos que você descobre o diagnóstico depois. Descobriu o diagnóstico, ele teve que ficar separado de mim. Então, assim, é uma série de situações. Muito difícil. Então, a gente tem feito
trabalho também, onde a gente ali acolhe, o que é extremamente importante. Eu não sei se você já ouviu falar da esterogestação. Você conhece esse termo? Não. É um termo muito utilizado, que é um período que o bebê, em condições, até os bebês típicos, né? Vamos usar o termo, que não tem nenhuma necessidade específica, depois que nasce, eles demoram um tempo para entender que eles saíram daquele ambiente uterino. Escurinho, quentinho, aconchegante, onde não tem fome, onde ele não precisa de respirar. Então, após o nascimento, o bebê tem um período que a gente chama de esterogestação, em que ele precisa de carinho, de colo. Ele se acalma muito no colo quando ele está aninhado, quando ele está ouvindo a voz da mãe, o cheiro da mãe, do pai também. Mas a mãe, a ligação é mais, né? É visceral, assim. Ela fez a... Vai, não bem, não. Eu que pari! Não, mas isso é bom para eles também se responsabilizarem, né? Com certeza. E poder segurar, dá um tempinho para vocês descansarem. As mulheres, né? Então, tudo isso acontece nessa clínica que a gente chama de intervenção precoce. Então, a gente, quando pega o bebê, a gente avalia se quando a mãe está falando, ele está atento, se ele olha, como estão os movimentos dele, né? Se ele está balbuciando. Então, a cada período, e a gente não fecha diagnóstico já, tá? Tá. Não é assim, eu falei, não olhou, autismo. Eu e a Dani, a gente não trabalha com essa linha de já fechar no diagnóstico. Mas a gente olha para aquela relação bebê e pai, dos pais do bebê, como ela está aninhada, como ela se acalma. E aí a gente já pensa assim, se a gente vê algo assim, um sinal que incomoda, a gente já liga a nossa linha para observar mais. E as crianças que geralmente chegam lá na Florescer Kids, por ser uma clínica de reabilitação, elas são crianças que já vêm com algum encaminhamento. Isso. Né? Passou por um pediatra, passou por algum local que já chega lá com dúvida, e a gente tem entrado com essa escuta psicanalítica também. Então, o bebê fala e fala muito, tá? Então, essa fala. A gente tem estudado muito sobre isso agora, porque a gente não quer desenvolver aqui uma lógica de prevenção. Então, todos os bebês que passarem pela Tami e pela Dani vão estar, né, com selo de garantia. A gente não tem como garantir isso. Mas quando a gente observa, escuta, brinca com aquele bebê, a gente utiliza muito a Chantala, que não é uma técnica, mas é uma massagem. É uma massagem, é muito boa. Né, que traz vários benefícios. Muito. A gente briga muito para que ela não veja técnica. Porque senão os pais às vezes fazem de uma forma assim, será que eu já fiz esse movimento, peguei o braço, a perna? Não é isso que é para acontecer durante a Chantala. É para se conectar. É conexão. Né? É conexão. E ali é a conexão que traz os benefícios, né? Então, assim, esse é o nosso viés hoje na Florescer, é esse, né? Esse acolhimento, esse follow-up com bebês, o atendimento às crianças que já estão em atendimento e também acolher os pais e a equipe. A gente dá uma ajuda para a equipe também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você trabalha? Como é que funciona essa questão? Por exemplo, a gente estava falando da menina que não queria usar órtese. Como é que a gente trabalha esse pai? Esse pai, ele quer que use, né? Ele quer impor isso. E acaba que a gente realmente nem enxerga às vezes. Não, você tem que usar, pronto, acabou. Como é que a gente também trabalha esse pai para esse pai ver melhor? E tem opções, né, Ju? Alguns que a gente pode optar. Né? Um pouquinho tira, outro não. E tem as crianças que têm equipamentos que não podem ficar sem, né? Enfim, mas como eu trabalho, eu tenho por isso a necessidade desses 2 primeiros atendimentos. A família tá junto, porque a gente vai captando, é como uma antena ali. A gente está observando tudo, né? E a gente tem uma devolutiva. Nessa devolutiva, a gente explica o nosso olhar. Então, a gente avalia o aspecto cognitivo,
seria o quê? Ela está entendendo, ela tem essas noções, né, do funcionamento cognitivo. Ela tem memória, ela entende como é que está a linguagem, que seria um aspecto mais instrumental. Ela consegue se comunicar, mas o nosso foco principal de trabalho é o que a gente chama de subjetivo. Né? Que é aquilo assim, como ela está se sentindo. Né? O que ela está achando de ser uma criança que tem um diagnóstico? Quem ela é? É que a gente aí é o trabalho a parte mais difícil, que é onde a gente não toca, onde nós não temos um instrumento, a gente não tem como radiografar, a gente não tem como pegar e apontar, é aqui a falha dessa criança. Então, a gente tem que entender e colocar isso para trás. No sentido assim, olha só, ela realmente tem uma questão. E aí é importante o diálogo com a equipe para entender, ela pode ficar algum momento sem esse aparelho? Tem algum momento... E aí fazendo as negociações também. E eu não gosto de negociação impossível. Do tipo, você faz isso, eu vou te dar aquilo. Não, porque criança é esperta. Muito esperta, gente. Mas, por exemplo, na hora de dormir, ela pode ficar sem? Ela vai ficar sem. Um fim de semana, tentar pensar no projeto terapêutico dela e as que tem que engessar, né? Essa criança também precisava do gesso e ela estava resistindo. Então, ela e a Kid já fizeram uma negociação também. Você vai ficar tanto tempo e o fim de semana você vai tirar. Nesse fim de semana, a mãe leva ela pra praia, leva ela pro pula-pula, né? Deixa ela ficar livre, assim, né? Mas essa tem um cognitivo preservado, né? A gente tá até aqui com uma mãe perguntando como é que seria, então, um trabalho sem esse cognitivo preservado, que também seria o caso até da minha irmã. Como é que a gente faz essa interação, entendeu? Existe um meio de fazer? Sim, é a Flávia, eu acho, né, que perguntou. Flávia, a gente atende, assim, algumas crianças com PC, né? Isso vai depender muito, né, que é a paralisia cerebral. A gente sempre olha, o diagnóstico é importante, e a cada diagnóstico eu vejo quais são os limites e as possibilidades daquela criança. Então depende do que a sua filha é capaz, mas às vezes sua filha, se você depois quiser detalhar um pouco mais, Flávia, mas às vezes ela não tem meio de locomoção, mas isso não significa que a sua filha não tem vontade, não tem desejos. Então, a gente tem que entender que mesmo que a criança esteja com muitos comprometimentos, ela tá ali. Ela existe. Então, o que ela gosta de música? Vamos apresentar a música para ela. Ela gosta de desenho? Então, muitas vezes, a gente vai ter que doar o nosso corpo. A gente vai ter que se fazer, né, emprestar para ela. Dani, se você achar e conseguir colocar aqui, tem um documentário, não é um documentário, é um curta que se chama Cordas. Ele não é brasileiro e ele conta um pouquinho a história de uma criança que ela tinha, né, uma necessidade específica e chega na escola. Ela era cadeirante, né, é um termo que não uso muito, mas vou falar para ficar mais claro. E ela chega naquela escola e nenhuma das outras crianças dá moral para ela, né? E uma se vira, ela começa a fazer uma amizade com aquela criança e ele joga futebol, ela desenvolve o futebol. É lindo. Não vou dar um spoiler aqui, mas é basicamente isso, Flávia. A gente tem que entender o que ela gosta, por isso que eu falo que é detetive, tá? A gente vasculha. O que ela gosta de fazer. Quais são os interesses dela? Às vezes é difícil, porque a gente parte de olhar que não é o que ela pode oferecer. A gente está cobrando daquela criança o desenvolvimento que ela pode ter. Né? Então, assim, a gente precisa olhar você. Você tem microcefalia? Tá, mas além da microcefalia, o que você tem? Isso é algo que acontece muito. Eu chego na Florescer e quando eu converso, quero saber da sua filha. Os pais vêm com a ficha técnica. A Dani colocou aí o link, gente. Marca aí que é imperdível. É muito lindo mesmo, vale a pena, é lindo. E aí
O pai e a mãe começam a falar dos diagnósticos. Ah, não, vai falando todos os termos técnicos, eles sabem tudo. Tudo. Tá ótimo, mas agora eu quero saber quem é a sua filha. Quem é a Joaninha? Conta pra mim aquilo que só você sabe. Aí desaba. Eu não quero saber só da criança com problema, eu quero saber dela inteira. Mesmo que esteja faltando uma perna, mesmo que ela não fale, que ela não enxergue, eu quero saber quem é ela. E nisso a gente acaba acolhendo aquela família, entendendo, a mãe vai entender que, poxa, ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não que a gente tem que correr atrás disso se for possível, tá? Mas dentro do possível, senão a família se frustra muito, né? Cria um ideal e não consegue chegar até lá porque e deixa passar a possibilidade. A gente fez um atendimento recente. Conta. De um menino. Dani, você lembra a idade dele? Acho que ele tem 7 anos. E ele tem mielo. Aí ele usa fralda. E aí, durante o atendimento, ele não gosta. A fralda tá sendo um problema, né? E a gente falando, eu olhei para minha caixa de brinquedos e achei novamente um brinquedo, né? Um soldado sem uma perna. Nossa, o que a gente pode fazer aqui? A gente pegou, foi tentar consertar, né? Já estava no final da sessão. Geralmente é 1 hora de sessão no final. Falei, nossa, que legal, a gente conseguiu. Aí eu deixei uma coisa de fralda. Aí ele olhou para mim, como é que você sabe que eu uso fralda? A gente já estava falando disso o atendimento inteiro. E você usa fralda? Use e não gosta, eu tenho mielo e começou a falar. Aí eu, ok, é isso que a gente tem que ter paciência, de deixar. No segundo atendimento ele já falou, eu não gosto, eu acho chato. Falei, é chato mesmo. Porque imagina, todos os amigos na escola, ninguém usa fralda mais. Ele precisa. Ele precisa, né? Não tem. Então a gente vai trabalhar isso, de dizer, olha, uma receita de chato, é chato mesmo. Deve ser ruim. E eu não uso. Então, como é que eu vou falar para ele? É legal, você... Não tem como falar nada disso. E aí a gente vai... com a criança. E a gente vai desenvolvendo esse nível de diálogo, a idade que tiver. O meu paciente mais novo, sem ser os bebês hoje, eu atendo desde 1 ano e meio, que veio com possível diagnóstico de autismo, mas ele tá assim, tá bem melhor, né? Era uma criança que não falava nada. Hoje ele interage, ele deixa eu pegar, ele abraça, a gente rola no chão. É uma delícia. Me conta assim, qual é o objetivo do psicólogo para a criança principal? Assim? Qual é o objetivo que você busca ali, em geral, não, né, para as crianças? Dependendo de cada caso, né? Mas no geral é isso. É de ver quem ela é, dela entender quem ela é, e com criança é quase impossível você trabalhar sem a família, né? A família também enxergar, para a gente tirar muito aquela visão muito comparativa. Ele ainda não fala, ele tem um problema? Não, ele não fala, é uma questão. Mas o que ele já faz? Então a gente fortalece, a gente tenta potencializar essa criança. Dizer, vamos tentar? E desde que esse com 1 ano e meio chegou, já a fono que ele ia, já tinha dado um diagnóstico, porque quando ele chegou no consultório, ele brincava de forma errada. Ah, ele é autista porque ele só coloca os carrinhos um do lado do outro, porque ele não brinca da forma correta. Quando chegou para mim, eu falei, como assim, né? Em um segundo que ele... de brincar? Ele subiu em tudo, ele correu, ele pegou um carrinho de fricção, puxou. Aí eu olhei pra mãe, ele não sabe brincar. Ele brinca do jeito que ele quer, e eu que me vire para ir atrás, né? Então é nesse sentido de dar possibilidades para aquela criança, para dar força para ela, para a família, porque essa mãe ela chegou destruída.
né? Ela chegou assim, pronto, meu filho com o diagnóstico, dependendo de como a gente dá, ele destrói a vida daquela criança, né? Porque ela vai ser vista a partir daquilo ali e não tem como a gente desenvolver um trabalho. E isso até para crianças típicas, tá? Porque às vezes também tem uma coisa muito séria nisso tudo, né? Porque você dá o diagnóstico de alguma forma não muito humana, e tem o Dr. Google, que mostra as piores coisas do mundo. Exatamente. Então... Foi o que aconteceu com essa mãe. A profissional falou, não sei direito como ela disse, né? Porque eu tenho acesso à mãe. Mas diz ela que saiu assim, perdida, e chegou em casa, eu até coloquei, o Google, aí ela caiu a ficha. Meu filho recebeu uma condenação, e agora? E aí aquilo que aquela criança precisa de relação, de contato, de afeto, de estímulo, esse é o estímulo que a gente dá. É o estímulo do cuidado, é o estímulo do brincar. A mãe se fechou, porque ela não queria ver aquela realidade, né? Então é um trabalho que crianças pequenas, até 3 anos, eu atendo sempre com a família junto. Sempre. Porque aí eu consigo trabalhar essa relação. Ah, entendi. Eu tento inserir eles no jogo ali, porque a criança fica comigo 1 hora, depois ela vai para casa. E hoje é engraçado que de início, tudo que ele queria, primeiro ele vinha até mim. Era uma mãe super cuidadosa, mas era muito quietinha. Aí ele vinha, eu imitava bicho, rolava, máscara, bicho. Hoje, já não serve mais o meu. Ele vai, pega, ele vai pra mãe. Aí a mãe fala, ele larga e vai pro brinco, pega outro. Então, assim, isso pra mim, então ele não te valoriza mais, eu tenho que ser supérfluo mesmo. Eu quero chegar 1 hora e sair dali. Falar, vai ter que é seu, vambora. E isso é muito bonito. Então, o nosso trabalho é esse. A gente pega a tragédia, né? Chega ali o trágico, tanto das crianças típicas ou atípicas, que elas chegam com diagnóstico TDAH, hiperativa, é muito agitada, é muito pouco, muito devagar, né? Jeito, né? Das crianças. Hoje em dia, você tem diagnóstico para tudo. Para tudo. E aí elas vão ficando nesse jogo, vai colando, né? Ah, não sabe disso, fica a vida inteira. É uma realidade diferente das crianças, né? Atípicas, que elas precisam. Na Florescer tem criança que vai todo dia e fica lá 2, 3 horas por dia. E é cansativo para a mãe também, né? Para a mãe, para o pai, fazer todo esse esforço todo emocional, financeiro Sim, né? é um investimento. É um investimento. E eu vejo muito, mas eu quero realmente que você me fale alguma coisa sobre isso, porque tem muita publicação na internet falando que mãe de criança especial é uma super heroína. Então coloca essas mães de uma forma que elas não podem ter raiva, não podem chorar, não podem se descabelar, não podem sair dos trilhos porque ela é uma super heroína. Mas o que você pode falar para essa mãe? Para ela, né? Primeiro, eu vou falar quando eu descobri onde existe um super-herói, quando eu entrei num altim. Quando eu vi que aquelas crianças tão pequenas lutando para viver, eu vi que, opa, aqui estão os super-heróis, né? Então, a minha visão de super-herói não é alguém super poderoso, inabalável. É exatamente o contrário. É a pessoa que sabe o limite, que sabe que dói, que chora, que tem um momento que precisa de ajuda. Então, a Dani colocou aqui algo que a gente preza muito: rede de apoio. Rede de apoio, porque essa família, por mais que, ok, passou o luto, eu entendi que meu filho tem uma dificuldade, isso também não vai tirar o dia a dia dessa família. Eu também tenho na minha família uma prima que hoje está com 35 anos, ela tem um quadro grave de epilepsia, e desde muito novinha foi desenganada, ela não vai viver até tal idade que ela vai viver. Depois disso, ela está aí, viva, com as limitações dela,
Mas ela é aquela pessoa, a Caca, né? A gente chama ela de Caca, Mila Carla. E ela, é difícil para minha tia, porque quando ela começa a ter os quadros, as crises convulsivas, é minha tia que está lá do lado. Então, assim, o que essa família precisa? A rede de apoio também. Precisa de acolhimento. Tem dia que deve ser muito difícil, deve dar vontade de chorar, né? Não necessariamente, isso não significa que você não quer seu filho. Não, É porque dói, né? E quando a gente sente dor, a melhor forma, né, de fazer com que essa dor saia é tratar. E as dores emocionais é a gente tocando. E no trabalho terapêutico, a gente não vai lá e futuca essa dor de qualquer jeito, não. Não. Né? Pelo viés, Deixa isso pra eu fazer com a minha mãe. Na psicanálise, a gente fala muito de singularidade. Por que que eu e a Dani, a gente escolheu a psicanálise? Porque ela olha cada sujeito, ela olha a individualidade e preza isso, de você respeitar a dor. Tá doendo, vamos devagar. A gente vai olhar para ela. Mas vamos no seu tempo. É no tempo da sua mãe. Não adianta eu chegar aqui e falar, vamos fazer isso, isso e isso, porque eu não tenho a solução. Então, assim, esse viés, né, de super-heróis, são heroínas, isso tem que ter cuidado, porque até os super-heróis tem dias ruins, né? Tem que. E o que eu acho principal, assim, é da mãe não se sentir culpada no dia ruim. Porque se coloca a mãe como uma coisa tão né, perfeita, super-heroína, que cuida, que faz tudo, que no dia ruim ela se sente culpada. E perfeição não existe, gente, para todo mundo, tá? Anota aí. Perfeição não existe. Então a gente fica buscando. Eu vi que entrou uma outra mãe de um paciente meu aqui, que ela tá na luta agora do homeschooling, né? Que agora ela toda também, né? E ela, eu não sei, eu tô doida, eu tô arrancando os cabelos, que ele não faz o dever. Falei, olha só, você não é professora, não se cobre isso, não. Não deu para fazer, não faz. Quando acabar a pandemia, a gente vai ter que resolver o que vai acontecer. Essas crianças, de um dia para a noite, estão trancadas dentro de casa, e agora liga aqui o celular, e o dela nem tem aula online. Né? A escola manda as atividades, porque é a escola pública. Tô preocupada porque ele, né, tá difícil de aprender. Olha só, você fica aí, até aí, ó, apareceu aí, você não é professor, você é mãe. Então ajuda, mas o que você não conseguir, se acalma. Se acalma. Porque é muita coisa também, né? É muita cobrança agora. E assim, as mães de crianças com necessidades específicas, muitas vezes têm que abrir mão da vida delas, né? Totalmente. Na maior abrir mão da carreira. Da individualidade, muitas vezes. Individualidade, das relações conjugais, porque muitas vezes isso interfere na vida do casal, né? Vou contar uma coisa aqui. Minha mãe tá aí, meu pai também. Minha irmã tem 27 anos. Dorme meu pai, minha irmã e mamãe na cama. Desde pequenininha. Depois eles me procuram. Não, mas essa é uma realidade. Isso não muda mais. Que as pessoas chegam muito com isso também, sabe? Assim, o filho dormir na cama necessariamente é um problema? Não sei. Como é que é para a filha? É óbvio que isso vai interferir na vida conjugal. De marido e mulher, com certeza vai interferir. Agora, como que é para o casal essa relação, se para os dois está tudo bem... Não, tá resolvida aqui, ó. Não sou eu que vou me meter e mandar tirar, né? Não. Então, assim, eu e Dani, a gente não manda nada, tá? A gente não chega e fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente vai olhando cada situação e quando a gente percebe que, por exemplo, a criança, às vezes, porque tem casos e casos, tem casais que mantêm a criança no quarto e nesse quarto ainda tem a vida, né, de intimidade, de relação. Eu falo, aí já pode ser um problema. Mas tá dormindo. Eu não coloco minha mão no fogo, não, que criança é. Então, o lugar que você tá dormindo com seu filho, separa. Tenta criar um outro lugar na casa, um outro ambiente,
para vocês se encontrar. A casa é grande, se vira. Né? Porque isso sim pode gerar. E a gente não vai entrar nesses detalhes agora, porque é muito confuso. Não é o mas pode gerar um problema. O pai com... Né? Então a gente tem que pensar nesse viés do que é parentalidade, que são a relação de pai e filho, que é a vida conjugal. E é óbvio que se a criança está ali no quarto do casal dormindo no meio, vai interferir, né? Na vida da intimidade. Como é que vai ser essa relação também no futuro? Porque também tem outros filhos que vão chegando. E quando as mães estão solteiras, eu vou puxar a sua orelha ainda, porque essa aí é chegada aqui. Esse é um processo. Eu não posso falar muito, não, sobre isso, tá? Os bonitos tira ela da cama, tá? Ela vai filhas dormem comigo também, então... Então, isso aí, se a gente perguntar, se fizer uma enquete, a grande maioria divide o leito, tá? Mas meu marido dorme no outro quarto, é pior. Aí o coitado sai de lá, né? Foi expulso. Então, ele gente, fala, meu filho, ó. Mas assim, não é um problema do tipo para falar assim, nossa, quando crescer, vai ser um adulto problemático? Não necessariamente. Mas isso sim, dependendo do motivo. Por que essa criança não consegue dormir sozinha? Será que é porque ela tem alguma dificuldade, que ela tá desenvolvendo uma insegurança? Porque aí, às vezes, que acontece? Tem as histórias assim, né? Enquanto meu marido tá viajando, eu chamo minha filha para dormir comigo. Mas quando ele chega, ela volta pro quarto dela. Então, tem crianças que se sentem mal nessa... eu fui deixada de lado. E tem, da noite pro dia agora, você sai do quarto. Isso pode gerar, assim, algumas inseguranças que, dependendo do nível, é um problema. Mas é aquilo, cada caso é um caso. É um caso diferente, com certeza. A gente não generaliza. Eu queria te perguntar, a interação da criança... Eu queria falar agora dos irmãos. A gente tem só uns 15 minutos para falar sobre como é que você trabalha, como é que é esse trabalho. Eu não sei se você percebeu, mas quando você começou a falar no início daquela menina que usava órtese da irmã, e a irmã passou a se colocar no lugar de irmã protetora no colégio. Como é que é esse olhar que vocês têm para essas famílias com irmãos, né? Porque acaba que realmente você tem eu acho que tem duas opções. O irmão se revolta, o irmão meio que revoltado, ou é o irmão super mega ultra protetor, né? Que tem várias opções. Pode ter outras, né? Eu acho que eu imagino. Não, sim, são algumas antagônicas, assim, né? A gente não conseguiu desenvolver um trabalho muito longo com essa outra criança, né? Porque veio pandemia, veio uma série de situações, mas só da gente falar sobre isso já abre um espaço para que olhassem para ela. E quando olharam e falaram assim, nossa, a mãe até se sentiu culpada. Eu falei, não meu intuito é você se sentir culpada, porque é difícil, né? Você é professora, ela dá aula, ela trabalha, o marido trabalha, tem 2 crianças, então assim, calma. Mas vamos dar mais espaço para ela, porque ela nunca escolhia nada. Tudo qualquer coisa. Era uma menina muito boazinha, sabe? Trabalho. Isso é algo que eu e a Dani, a gente fica sempre muito atenta. A criança muito quietinha, muito boazinha, que nunca tá tudo bem, a gente, peraí, como é que é isso, né? Então a gente olha também, nesse contexto familiar, a gente tenta olhar, em alguns casos aparecem. Claro que cada um tem sua personalidade, mas em alguns casos específicos isso é gritante. Eu vi que estava um pouquinho além da personalidade dela. E ela, assim, se colocou ali e se anulou. Isso é muito triste. Muito triste isso, Isso no futuro, uma criança que ela... e também outra coisa, Ju, que eu gosto de falar, eu e a Dani, a gente não trabalha com criança pensando em como ela vai ser adulta. Não, a gente trabalha no hoje.
Eu avalio um bebê, eu quero que ele esteja bem hoje. Se a criança tem 5 anos, é no hoje. O hoje vai trazer reflexos no amanhã. Mas eu não penso assim, mãe, vamos cuidar hoje para quando ela for, né, adolescente e adulta, ela vai estar bem. Não, eu já tenho que esperar o bem dela hoje. Sim. Mas, geralmente, uma pessoa que é muito passiva, ela não desenvolve muito estratégias de defesa para lidar com as situações. Então, no futuro, ela pode desenvolver alguns adoecimentos emocionais, né? E aí, cada pessoa vai por uma via. Ou cria um pânico, uma fobia, ou essas características que hoje são muito comuns dos portes, né? Que muitas adolescentes têm desenvolvido. Isso é Então, a muito gente tá sério. tudo. Passou uma pergunta aqui. Na verdade, Eu acho foi que é minha para mãe que você. fez para mim, não foi Tua só dela, não. mãe! Porque eu fiz a sua pergunta, você sempre foi e é irmã protetora, não só da Estela como do Bruno. Como você se sente? Eu não me sinto muito bem, essa sou eu, sempre você. Eu protejo todo mundo, eu não tenho esse problema. Isso não... E protejo ela também, ela sabe disso. Se é para proteger do meu irmão, do minha irmã, quando é até para proteger ela em relação a Estela. Você colocou algo importante, eu acho, naquelas perguntas, que foi sobre o medo que a família tem. Isso né, é muito importante. o cuidador principal, né? O medo que ele fica assim, e se eu não estiver aqui? Como é que vocês trabalham isso? Eu tenho um caso, assim, muito particular, que é de uma amiga que tem um irmão que é minha paixão, né? Ele tem síndrome de Down, ele já tem 30 e tantos anos, e ela passou por essa situação, né? Da mãe faleceu de uma forma repentina em decorrência de um câncer. E hoje eu vejo que muita gente bica na vida dela. Ah, você tem que tomar conta da sua vida, mudar, sair de casa. E eu sempre que as pessoas falam nisso, eu fico pensando, é fácil, né? Muito fácil. Como é que ela vai sair e largar o irmão dela? A Deus dará, né? Então, assim, isso é muito difícil. Muito. Isso me mostra, assim, é importante que a família cuide dessa criança, mas que busque dar uma independência, que essa criança possa aprender a fazer o que é possível, né? Porque assim ela vai começar, daí não adianta a gente ficar crescendo, vivendo, pensando nesse pesadelo. E se amanhã eu não estiver aqui? Quando a gente fica nesses cis, né? E se isso também adoece. A gente vive num mundo, esse ano, eu acho que ele, por mais difícil que seja ser, ele ensinou muito pra gente. Nada é garantido nessa vida, né? Um dia para o outro apareceu um vírus que devastou muitas famílias. Muitos. A gente tem acompanhado algumas famílias que perderam 5, 6 pessoas. Assim, de repente, não puderam se despedir. Então, essa é uma realidade. Uma realidade bem atípica, né? Porque não é comum que aconteça. Mas ninguém imaginou que em 2020 a gente ia passar 5 meses dentro de casa. Então, assim, a gente não pode viver pensando nas dificuldades. A gente tem que olhar o que é difícil e potencializar esse mesmo trabalho que a gente pensa para essas crianças. Por isso que eu e a Dani, a gente está sempre apostando no possível, na possibilidade. Então, como entender as dificuldades do meu filho? Conheça os limites, mas vamos entender até onde ele pode ir, pode quebrar. Até onde ele vai? E ele vai, vão onde? Eles vão onde? Se a gente der asa, eles vão, eles né? voam. Também acho. Eu acho que a gente pode realmente olhar para a criança de uma forma mais entender a dificuldade dela e, de novo, dar a mão para essa dificuldade, vamos superar junto, né? E eu adorei também a questão da, em vez de ficar impondo, vamos usar hortas, vamos negociar isso, vamos ver como é que pode ser bom para todo mundo. E a última pergunta que eu fiquei com isso na cabeça, a gente falando, o que você acha como profissional da área, do pai, trabalhar o outro filho, que é típico,
e fazer e falar, meu filho, eu vou morrer e um dia você vai ter que cuidar do seu irmão. O que você... Assim, pra mim isso foi muito... Deixa eu falar antes que ela ache que é pra ela. Não, pra mim foi muito válido. Vou cuidar da Estela, é minha primeira filha, eu tenho isso. Mas como é que isso deve ser? Mas foi dito dessa forma pra você? Um dia eu vou morrer e você vai ficar com essa herança? Não, acho que não. Minha mãe é pior que isso, tô brincando. Não, acho que não. Juliana, eu acho... Eu acho que partiu mais de mim do que dela, na realidade, né? Eu acho que ela é minha e ninguém tira ela, nem meu irmão pode dar opinião. Você já se apropriou, pelo visto, né? Meu irmão nem pode dar opinião. Então é minha, pronto, acabou. Às vezes mãe, não. Porque é a forma que se faz, ela pode ser muito difícil. Se você chega para um filho e fala, olha, como você não tem nenhuma deficiência, vou usar uns termos bem, né, para ficar bem, você, quando eu morrer, você vai ser responsável por cuidar da sua filha. É um peso muito grande que se joga nesse outro filho. Primeiro que ele vai pode desenvolver, né, um adoecimento emocional por esse medo. Será que ele vai morrer amanhã? Depois de amanhã? Mesmo sendo adulto, essa é uma realidade. Quando as coisas acontecem de um dia para o outro, não tem jeito, a gente tem que se virar. Alguém vai acolher, mas talvez, eu aposto que você, pela forma que sua mãe cuidou de vocês e da sua irmã, pela forma que ela inseriu vocês nesses cuidados, você já foi desenvolvendo e já adotou. A gente fala que toda relação de paternidade, de parentalidade, ela é uma adoção. Mesmo os bebês que nascem, né, de forma natural, que não são... Ai, Patrícia tá aí, ainda me ajuda. Que não são os bebês, né, que são de laboratórios. Todas as crianças, elas são adotadas. Tem um momento que os pais têm que falar, eu acolho essa criança, eu vou cuidar. Porque tem muito pai biológico que abandona, né? Pai e mãe. Tem muito pai e mãe biológico que abdica, não quero cuidar. Não quero dar atenção, porque filho dá trabalho, né? Filho exige atenção, exige muita coisa da vida de vocês, né? Ah, meu brinco caiu. Espera aí. E aí... eu imagino que a forma como isso é inserido, alguém na família já vai se apropriar e aposto que vão brigar com Estela. Eu tô sentindo... Não tem opção. Vai ser disputado. Não. Isso não existe, essa disputa. Ela é minha. Não existe, né? Então, ó, é Beth, né? Sua mãe? Que é? Beta, ó. Já tem lugar garantido. Mas assim, ela vai... Eu acho que isso sim, mas a gente super viva, né, gente? Isso aos poucos. Você acha interessante inserindo isso de forma... Porque eu acho que o pai também, agora eu me colocando no lugar da minha mãe, eu acho que o pai também precisa de um calento no coração dele em relação a isso. Porque realmente é um medo muito grande. Eu tenho medo de morrer e deixar minhas filhas típicas. Imagina. Sim. Né? Então, esse não é um medo só das crianças atípicas. Não é, de forma alguma. De todas as mães, né? E sua mãe até mandou um recado, eu não vou morrer com você. Não, ela tem 30 anos de vida ainda, é o combinado. Então, sim, você pode ir falando sobre isso, e eu acho que o que te fez se apaixonar e brigar por essa guarda é isso, você aprendeu a cuidar da sua irmã de uma forma assim, você teve o melhor exemplo dos seus pais. E você viu que não é tão, apesar das dificuldades, vale a pena. Não, né? Difícil pra cacete. A gente também tem que, eu acho que o pai, quando vocês conversam com o pai, vocês também, vocês falam, é um trabalho da psicóloga também, deixar que o pai entenda que é difícil. Sim, eles vão falar pra mim, não é nunca eu que vou falar. Porque eu não tenho filho, eu não tenho nem um filho, nem tipo, nem atípico, né? Primeiro, pra começar, apesar da gente não ser mãe, eu falo que eu e a Dani, nós exercemos muita maternidade com os nossos pacientes. Só que quando acaba a sessão, eles vão pra casa, eu volto a ser a Tami
né? Assim, eu posso dormir a hora que eu quero, posso ver Netflix. Quem é pai e mãe não tem essa opção, né? É pai e mãe, é pai e mãe. O pai e mãe que cuida, né? Se essas questões aparecerem, a gente acolhe. Tudo que aparece ali no processo terapêutico, então, assim, acolhi a criança, junto com a família. Eu percebi que aquela mãe ou aquele pai está precisando de um espaço para ele, a gente encaminha também ele para o atendimento dele, tá? Se não notei, não, tá tudo ok, a gente continua só com a criança. E aí, quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho, semana que vem vamos ter nova live, né? Com a Dani. Semana que vem tem sexta-feira, live de novo com a Dani. Então a gente vai continuar com esse papo maravilhoso. E, por Vocês favor, podem mandar perguntas, tirar dúvidas no nosso Instagram, que é Cative Psi. E para conhecer também, Dani, se você tiver aí ainda, ou alguém da Florescer, colocar o endereço da Florescer Kids, que vocês podem nos procurar por lá também. Quem for aqui de Vitória, Vila Velha, Espírito Santo, pode procurar a gente. Eu e a Dani, a gente vocês fazem atendimento online também? Já Sim. estão fazendo? Com a pandemia, a gente passou por esse processo. A gente tinha certa resistência, mas está funcionando muito bem também. Tanto que eu tenho... Esses que passaram aqui hoje, eles estão online, né? São as crianças que estão online e eles estão dando um show em mim. As crianças muito pequenininhas é um pouquinho mais difícil, porque eles têm concentração, né? Acabou. E algumas que têm necessidades muito específicas também.